Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, nosso Deus, nosso Senhor. Estamos aqui, Pai, para estudar mais uma vez a Tua Palavra. Te pedimos Teu Santo Espírito para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e que Ele nos dê o entendimento e a aceitação da Tua Palavra, Pai. Que não haja a negação, e sim a aceitação. Nós te pedimos e te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero apresentar para vocês mais um dos estudos que fiz, e é um assunto delicado, também delicado, que as pessoas taxaram que nós nunca vamos ter essa luz, esse conhecimento. O assunto de hoje, que está no Assim diz o Senhor, é: Jesus Cristo virá no dia do Senhor, que é o sábado. Então eu vou mostrar na Palavra de Deus e no Espírito de Profecia que está escrito que Jesus virá no sábado. Não estou marcando data, mas um dia da semana ele virá, e será no sábado. E vamos ver o que diz a Palavra de Deus, que vocês possam orar e aceitar o Assim diz o Senhor, porque é um assunto que eu nunca vi em nenhum vídeo falarem sobre isso, mas está escrito. O título é: Jesus Cristo virá no dia do Senhor, no sábado. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Nós não podemos taxar, é o que acontece, é um erro nosso, meu também, que eu fazia isso e hoje não faço, é que colocam na nossa mente que nós não vamos saber o dia e a hora que Jesus virá. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Até porque está sendo dito aqui: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não está escrito que ninguém nunca saberá. Né? Outro detalhe, além de não estar escrito que ninguém nunca saberá, está escrito que nem os anjos, nem os dos céus e nem o Filho. Como Jesus não saberá se ele vai vir? Claro que ele vai saber. E nós também saberemos, assim como está escrito em eventos finais, que os 144 mil dos santos vivos saberão o dia e a hora da volta de Cristo. Assim também diz a sua palavra, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Noé soube o tempo e o dia. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção e não generalizar, que o texto diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Como assim? Ele não está dizendo que ninguém jamais saberá, nunca saberá. Não, ele disse que naquele dia ninguém sabe, mas saberemos. Nós saberemos. Vamos ver o que é que o texto diz? Assistam, meu irmão, minha irmã, esse vídeo. Nós temos que mudar a nossa forma de estudar, a nossa forma de entender a palavra de Deus. A luz maior, que é a palavra de Deus, está dizendo tudo para nós. É o Assim diz o Senhor, está tudo aqui. Nós só precisamos pedir para Deus: Senhor, dá-me entendimento, deixa o texto me explicar, não o que o homem me diz. Vamos lá. Daquele dia e hora ninguém sabe. Vamos ver aqui o que é que diz aqui o Espírito de Profecia. Não somente se recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras Sagradas, mas procuravam ridicularizar aos que aguardavam o Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam afronta ao rosto de Cristo,
e dos santos anjos, por ter seu povo professo tão pouco amor por ele, que não desejavam o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. Isso aqui está falando do povo da época de Noé. Olha só, uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego errôneo de que mesmo faziam seus oponentes foi claramente demonstrado. Mostrou-se assim que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vida de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação, e as palavras daquele dia e a hora ninguém sabe. A gente ficou só nisso. Continuaram a ser repetidos pelos audaciosos escarnecedores. Gravem essa palavra, meus irmãos e irmãs. Audaciosos escarnecedores. Olha onde vai falar, lá na frente vai falar novamente sobre isso aqui. E mesmo pelos professos ministros de Cristo. O Grande Conflito, página 370, 371 e 372. Audaciosos escarnecedores. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. As coisas encobertas, diz Moisés, são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para mim, para vocês e para os nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Meu irmão, nada, tudo que vai acontecer nós saberemos. Nós temos que parar de, não, Deus não vai pegar todo mundo de surpresa, vai pegar aqueles que dormem, aqueles que ficam sentados e engolem aquilo que eu falo e não vão examinar as Escrituras. Nós temos que examinar, meu amado e minha amada. Deus não vai fazer nada às escondidas, sem revelar. Não há nada oculto que não seja revelado. Nós saberemos se eu e você pesquisarmos da forma que temos que pesquisar. Nós temos que sair do comodismo. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade. Claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade. O Grande Conflito, página 324. Nós saberemos tudo. Tudo, meu irmão. Aquela pessoa que diz para você que tem coisas que nós não vamos saber, é mentiroso. Não confie nessa pessoa. Não confie nessa pessoa. É isso que está acontecendo, meu irmão. Muitos pastores vão sair das igrejas com vergonha de estar na mentira, de estar enganando você e a mim. Muitos vão sair. É a sacudidura. E quem vai fazer essa sacudidura usado pelo Senhor somos nós, que temos que falar a verdade para eles que estão mentindo para nós. Como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Noé sobre o tempo, nós saberemos o tempo. Noé sobre o dia, nós saberemos o dia. Está escrito, nós saberemos o dia, o Senhor nos dirá. A maioria das pessoas se perderam no tempo de Noé. A maioria vão se perder, os perdidos serão como a areia do mar. Está escrito na palavra de Deus. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até que o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36, 37, 38 e 39. Vai se repetir, meu irmão. E eu não quero fazer parte dessa multidão que dormia, não. Nós temos que acordar. Nós temos que levar a verdade às pessoas. Contudo,
Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Gênesis 6:8. Quer ter a graça do Senhor, meu irmão? Faça diferente. Estude e leve a verdade. Não fique engolindo porcaria, não. Noé e sua família entram na arca. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, 1, 4 e 5. Então, Deus falou para Noé. Ele vai falar para nós. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8:17. Nós saberemos. Quando alguma pessoa vier falar para você que nós não vamos saber, mentira. Diga para essa pessoa que você está mentindo. Vai estudar, meu irmão, minha irmã. Vai estudar. A vinda do Senhor é certa e repentina. Examine na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 11, olha o que diz o Senhor. Vou ler o que está na Bíblia e o que diz em versículo, o que está no Espírito de Profecia. Caros irmãos, em relação aos tempos e à época, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor, presta atenção, nós vamos chegar lá. Você vai dizer: poxa, irmão, cadê o dia do sábado? Vou chegar. Tenha paz. Tenha paciência, a luz virá. O dia do Senhor virá como ladrão. Marque na sua Bíblia: o dia do Senhor. Passe um traço aí. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia sobre esse versículo 3. Enquanto eles gritam paz e segurança, aproxima-se repentina destruição, quando o escarnecedor, lembra? Lá no texto lá atrás que falou do escarnecedor? Quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, porque o que nós mais temos é pessoas que rejeitam, se tem tornado presunçoso. É aquilo que eu falei, meu irmão, nos outros vídeos. Eu sei de tudo, a igreja de Laodiceia, não preciso de mais nada, eu sou uma pessoa boa. Está aqui, ó. Quando o escarnecedor e rejeitador da verdade se tem tornado presunçoso, quando a rotina do trabalho nos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com princípios, quando o estudante está ansiosamente buscando o conhecimento de tudo, menos a Bíblia, ele pega aí, coisa já mastigada, achando ali: não, aqui é bom demais, aqui já está tudo mastigado, já está fácil demais, por isso que é bom estar nessa igreja. Então, ele estuda menos a Bíblia como deveria, não é criteriosamente. Cristo vem como ladrão, o desejado de todas as nações, página 635. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros. Ou vocês acham que muitas pessoas vão desprezar esse vídeo que eu estou fazendo? O Espírito de Profecia fala que Noé foi desprezado. Nós seremos desprezados, meu irmão, mas faça a sua parte, fique com o assim diz o Senhor. Eu prefiro ser desprezado pelo mundo todo, mas ter a graça do Senhor. Zombado de seus mensageiros, então a súbita destruição lhes sobrevirá.
sobre essas pessoas que zombam de nós. E não escaparão. Eles não vão escapar. Patriarcas e Profetas, página 104. Anote isso aí, meu irmão adventista, meu irmão e minha irmã. Isso aqui é para mim e para vocês. Porque os meus amados irmãos de outras denominações, eles não têm essa luz que nós temos. Mas eles terão. E eles vão tomar a maioria dos nossos lugares. Porque nós somos a igreja de Laodiceia, nós estamos mornos. Achamos que somos o bicho da goiaba. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e pestes, imperavam por toda a parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue, deram lugar à pestilência, e então o coração dos homens desmaiou de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 268. Agora no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 5. Capítulo 5, verso 4 de Tessalonicenses, seguindo a Bíblia. Entretanto, vós, irmãos, eu e vocês, não estáis vivendo em trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Está indo? Está vendo só aqui? Indo, batendo o que diz Jesus, o que está tendo dito lá na frente. Naquele dia, naquele dia e naquela hora. A respeito daquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas saberemos. Ele não está dizendo que ninguém nunca saberá. Mas aqui diz que nós não estamos em trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. Portanto, versículo 5, de 1 Tessalonicenses 5, verso 5, portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Vamos ver o que está dizendo sobre esse versículo 5, de 1 Tessalonicenses 5. Filhos da luz e filhos das trevas. Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às advertências dadas por Cristo, para advertir aos homens sobre sua vinda. Buscam aquietar toda a apreensão. Ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente, o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Paulo ensina ser pecaminoso, mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Aos culpados desta negligência, chama eles da noite e das trevas. Essas pessoas, meu irmão e minha irmã, que vierem falar para mim e para você que nós não vamos saber, eles são filhos da noite, filhos das trevas. Eu não vou ser nem mais aprofundado, porque aqui está muito claro. Eles não são da luz, eles não são de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 260. Seguindo a palavra de Deus, no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Verso 7. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedecem. Embebedam. Verso 8. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete da esperança da salvação. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa bússola, vai nos orientar, meu irmão, minha irmã. 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivemos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Assim como eu e você, nós temos que fazer, encorajar.
como manter o fogo do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 11. Deus anuncia o tempo da vinda de Cristo. Isso está em eventos finais, para que vocês saibam que nós saberemos. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si, a atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto de Órion, de onde vinha a voz de Deus. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, do qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, da mesma forma como Noé foi avisado para ele entrar na arca com a sua família. E ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão e terremoto. Com certeza, os ímpios daquela época de Noé não escutaram nada. Continuaram bebendo, comendo, em farra, desprezando a palavra de Deus e foram pegos de surpresa. Enquanto os ímpios julgaram que fosse um trovão e terremoto. Primeiros escritos, página 15, e eventos finais, página 272. Né? Falando do dia e hora de Cristo, e declarando o conserto eterno do seu povo, preferia uma sentença e então silenciava enquanto a palavra estava repercutindo pela terra. Eles não entendiam. As coisas de Deus é loucura para o mundo, está escrito. O dia do Senhor. Vamos lá, agora sim, anote na sua Bíblia aí. O que diz lá na palavra de Deus, lá em Êxodo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizará todo o teu serviço. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado consagrado a Yahvé, o Senhor teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando nas tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, mas o 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e o separei para ser um dia santo. Não teve outro dia. Êxodo 20, de 8 a 11. Então, Deus separou, abençoou, santificou e descansou no sábado. Não tem outro dia igual ao sábado na Bíblia. Já ouvi pessoas dizer que não, todo dia é o dia do Senhor. Mentira. Mentira. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, presta atenção, em Isaías capítulo 58, olha o que diz aqui, meu irmão, presta atenção, se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, para não fazeres o que bem quiser no meu santo dia. É um dia santo, é o sábado, não tem outro. Se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Senhor, gravem isso aí, o santo dia do Senhor, e se dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem desejares e falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e se banquete com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Então aqui no verso 13 ele diz que é o santo dia, o sábado honroso, o santo dia do Senhor. Tá? Seguindo, outra passagem que diz que o sábado é o dia do Senhor. Mateus capítulo 12, verso 8. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. É o dia do Senhor. Quem é o Senhor? É o Filho do Homem. Então, o sábado é o dia do Senhor.
Quem que vem, quem que nós estamos esperando a vinda? Cristo, o Senhor do sábado. Vamos lá. Não desprezem o que está sendo dito aqui. Não desprezem o que está sendo escrito na palavra de Deus. Outra passagem, 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, olha só, batendo com o que está em 1 Tessalonicenses 5. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. 2 Pedro 3, de 10 a 12. O dia do Senhor. Vamos ver aqui o que é que diz o Espírito de Profecia sobre essa passagem que está em 2 Pedro 3, de 10 a 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Olha o que diz aqui. Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre a sua vinda. Buscam aquietar toda apreensão, ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumpram rapidamente, o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Paulo ensina ser pecaminoso mostrar-se indiferente aos sinais que devem proceder à segunda vinda de Cristo. Aos culpados dessa negligência chama-se filhos da noite e das trevas. Ao vigilante e atento, que sou eu e você, anima ele com estas palavras: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda. Eu e você não seremos surpreendidos como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Atos dos Apóstolos, página 260. Outra passagem. Deus, em sua ira, enviará raios do céu, que se unirão com o fogo da terra, as montanhas arderão como uma fornalha, e se derramarão terríveis correntes de lava, destruindo jardins e campos, vilas e cidades, e ao arremessarem nos rios seus minérios derretidos, pedras de todo e lado aquecido, faloão ferver como uma panela, remetendo também rochas maciças e espalhando seus fragmentos sobre a terra. Com indescritível violência, rios inteiros tornar-se-ão secos. A terra se convulsionará, e por toda parte haverá pavorosas erupções e terremotos. Deus afligirá os perversos habitantes da terra até serem totalmente destruídos. Maranata, o Senhor vem, página 281. Não fique com medo, meu irmão. Eu não tenho medo, e você também não deve ter medo, porque quando isso ocorrer, nós seremos protegidos, nós estaremos muito bem protegidos. Então, seguindo aqui, ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Seguindo aqui, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos arderão e se dissiparão com o calor. 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12. Outra passagem. Assim sendo, o Filho do Homem é o Senhor, inclusive do sábado. Marcos 2, 28. Outra passagem, meu irmão. Vejam esse detalhe que a Bíblia afirma e o que o Espírito de Profecia afirma. Apocalipse, capítulo 1, 10. E no dia do Senhor, olha só, a visão que foi dada a João, em Patmos. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. Então, a revelação que foi dada a João foi dada no dia do Senhor, no sábado. Olha, o Espírito de Profecia diz para você, meu irmão e minha irmã: achei-me espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, mencionado por João, era o sábado, o dia do qual Jeová repousara após a grande obra da criação, e a qual abençoará e santificará por haver repousado nele, refletindo a Cristo, página 87.
Nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, meu irmão. Minha irmã, não sei se você ouviu. Nunca vi nem vídeos. Porque as pessoas têm medo, temem pela perseguição. Porque isso existe. Eu já fui perseguido por discordar do assim diz a igreja. E eu fico com o assim diz o Senhor. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Fique do lado de Cristo. O título do capítulo de Isaías, verso 2, o capítulo 2 de Isaías fala sobre a glória futura do Israel espiritual, que é eu e você, porque aquelas 12 tribos não existem mais. Mas através de Cristo, que eu já li para vocês em outros vídeos, lá em Gálatas, que Cristo é descendente de Abraão, e nós, por aceitarmos Cristo como Salvador, pertencemos a Cristo, e a promessa se estende a nós, porque nós estamos ligados à videira. Então, olha o que diz aqui, falando lá no capítulo 2 de Isaías, fala a glória futura do Israel espiritual, é o título que está na minha Bíblia. No versículo 11 diz assim: os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente o Senhor será exaltado. Verso 12: porque no dia do Senhor dos exércitos será reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmo para serem rebaixados. Isaías 2, 11, 12. Em outro título que está em Amós, Amós capítulo 5, diz assim o título: buscai a Deus e viverei. Diz assim Amós 5, no versículo 18 e 20: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis apressar a chegada do... Assim, é uma pergunta. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será que o Iom um tempo de trevas e não de luz? Verso 20: o dia do Senhor será assim, de trevas e não de luz, escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Amós 5, 18 e 20. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ficar com o assim do Senhor. Nada mais, nada menos. E dizer não para os mentirosos. Dizer não que estão nos levando para as trevas. Porque para a palavra de Deus, não. Superficialmente, não. Nós temos que ter intimidade com Deus, meu irmão, minha irmã. Uma verdadeira intimidade com Deus é estudar e aceitar o que está escrito. Senhor, eu vou estudar por mim mesmo, eu vou te obedecer e estudar a tua palavra. Olha o que diz aqui, meu irmão, o estado, a situação que se encontra a nossa igreja, da igreja de Laodiceia, ao anjo do capítulo 14, capítulo 3, o verso 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes foste frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, ainda tenho coragem de dizer, que eu estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada, contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que estás nu. Portanto, ofereço-te e aconselho-te que adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio, para que unjas os teus olhos, possas se enxergar claramente. Nós estamos cegos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que enxergar a verdade. Quantas coisas eu já falei em outros vídeos, mas as pessoas têm que dizer, não, nem tudo vai ser revelado, vamos ficar só nisso aqui mesmo. Nós estamos fazendo sempre as mesmas coisas, e muitos serão pegos de surpresa, nem sabem que o decreto está às portas. Como nós estávamos há pouco tempo, o mundo estava no maior terror, nós estamos aparentemente em paz, a coisa amenizou. Eu já fico preocupado, porque a Bíblia me adverte, o que virá daqui a pouco? Pode vir chumbo grosso e virá.
Se prepare, meu irmão, minha irmã. Não é ser pessimista, é o que a Bíblia me diz. Eu repreendo e corrijo. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pois diligentes e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Jesus está às portas, meu irmão e minha irmã. Se alguém ouvir a minha voz e abra a porta, aceite a palavra, meu irmão. Aceite a palavra, não despreze. Aceite-o, assim diz o Senhor. São revelações únicas que você não vai ouvir. Eis que estou à porta e bato, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei ao trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela. O Espírito está te revelando e revelando a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Está aqui. É a palavra de Deus. Olha o que Deus diz aqui. Espírito de profecia. Não estou inventando. Aceite, meu irmão e minha irmã adventista. Isso não é para os meus amados irmãos sinceros de outras denominações que eu vou ler aqui. É para nós. Olha o que diz aqui. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre despertar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda nos seja permitido viver entre as pessoas, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade de Deus, isso se dará à custa dos nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado em esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa, do controle das consequências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por uma determinação divina, e por preceito e exemplo ensinará a obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera e ação. Mas quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. Olha o que vai ser dito agora. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado. Não é o assim diz a igreja, meu irmão e minha irmã. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo, se lhes concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. É melhor passar fome do que mentir. Primeiros Escritos, páginas 141 e 142. Eu não prego mais na minha igreja, meu irmão, e não sou professor da escola sabatina, sabe por quê? Porque eu fico com o assim diz o Senhor, que é desprezado. Porque a igreja estuda, faz um estudo e eu tenho que seguir aquilo ali negativo. Se não bate com o que a palavra de Deus diz, mas Deus está vendo o que essas pessoas estão fazendo, não só comigo, mas com outras pessoas. Deus está vendo o que você está fazendo. E você, meu irmão e minha irmã, que compactua com esse erro, cuidado, cuidado. Olha o que diz aqui ainda, em eventos finais, para finalizar. Muitos adventistas se recusarão a andar na luz. É o que está escrito aqui. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverão haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e pelo arrependimento.
Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Não é o que diz aqui a palavra de Deus? Colírios para os teus olhos, que tu estás cego, para que veja a tua nudez? Alguma coisa que despertará seus receios e irão se dispor a resistir-lhe, uma vez que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra, porque eles dizem: não reconhecemos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Né? O cara diz assim: eu estou na igreja há 20 anos, estou na igreja há 15 anos. Meu irmão, não é quartel não, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas aí que vão sair de outras denominações, vão tomar o teu lugar. Está escrito que vale o tempo que você esteve perdendo, dormindo dentro da casa do Senhor. Isso é vergonhoso. Tendo tudo nas mãos, o Espírito de profecia e a palavra de Deus, mas ficamos escutando mentiras de homens que não falam o assim diz o Senhor. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Eventos finais, página 209 e 210. Está aqui, ó. Então, meu irmão, minha irmã, fiquem com o assim diz o Senhor. Não é o pastor, não é a placa de igreja que salva. Aí eu falo para os meus irmãos de outras denominações: não é a placa da igreja, da sua igreja ou da minha igreja que vai nos salvar, não. É a nossa postura perante a Deus. É a gente resistir ao pecado, fugir do pecado, se desviar do pecado, dizer não ao pecado. E não para o mentiroso, porque aquele que diz: nós estamos na nossa igreja, mas ele fala o assim diz o Senhor, amém. Mas aquele que diz e desvia do que está escrito, misericórdia. Fuja dele, meu irmão, minha irmã. Fuja dele. Analise as escrituras, tudo. Anote no papel tudo que é feito na tua igreja. E depois vai ver nas escrituras sagradas que o que é feito na igreja é o que está na palavra de Deus. Se tiver uma coisa que não esteja batendo, saia. Porque lá em Apocalipse diz: sai dela, povo meu. As pessoas que vão examinar as escrituras, elas vão sair da igreja. Elas sabem: poxa, mas eu estou aqui há 20 anos, estou aqui há 30 anos, meus pais eram daqui. Saiam. Saiam. A igreja verdadeira, meu irmão, é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Mas nós temos irmãos e irmãs verdadeiros, puros, que não conhecem a verdade, confiam cegamente no seu pastor, mas não é isso que Deus fala. Nós temos que examinar as escrituras. Examine, meu irmão, minha irmã. Nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Examine tudo o que eu falei aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus virá no sábado, não sei de que ano, mas saberei. E saberei. O tempo eu saberei. Porque quando eu souber o tempo, eu farei um vídeo que o tempo será. Porque a partir do momento que o decreto dominical, que vai vir como festa, mas de forma camuflada, dia do meio ambiente, dia verde, eu vou saber. Porque a Bíblia me fala as datas, o tempo da supremacia da besta até a volta de Cristo. E eu virei aqui relatar o que eu já estudei. Eu não posso falar porque ainda essa data ainda não foi marcada do decreto, mas quando for aprovado eu farei um vídeo, com certeza. A mesma luz que Deus me deu e está me dando, Ele dará a você, se você buscar com humildade. Senhor, eu quero aprender, me ensina, eu quero ouvir de Ti, eu quero saber de Ti a verdade. Eu não quero mais ouvir sermões só para... Deus não se agrada com sermões. Hoje o que se agrada são sermões que sacode a igreja, que acorde a igreja. Esses sermões é que agrada o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com a paz do meu e do nosso Salvador Jesus Cristo.
Ele é o nosso Salvador e Ele quer nos salvar. Amém.